Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Berenice Martins. E olha, eu quero dizer que eu amo o seu canal. Eu sinto que se aglomera por aqui gente inteligente que gosta de apreciar essas histórias fantásticas que são contadas por você, interpretadas por você. Tudo isso me foi atraindo aos poucos. E hoje, por incrível que pareça, Paulinho, eu passo pelo menos 2 horas do meu dia ouvindo essas lindas histórias. O bom é que eu não preciso ficar parada para isso. Eu acabei ganhando dos meus filhos um fone de ouvido sem fio. Então eu deixo o meu celular no armário da cozinha, que é onde a minha internet bomba, e mãos às obras. Também tem aquele momento que eu vou descansar, porque todos os dias, depois do almoço, eu me deito um pouquinho e nessa hora eu aproveito para ouvir as histórias mais românticas, as românticas. Eu gosto de ouvir deitada na minha caminha. Às vezes eu durmo, sabe? Durmo e até sonho com os personagens das histórias. Mas eu fiz questão de começar de maneira amena a minha carta, porque o que eu vou lhe contar, eu admito que é bastante pesado. Tanto que haverá um momento do meu relato que eu vou sofrer, Paulinho, sofrer muito. Mas tudo bem, porque eu faço honestamente porque eu senti que eu tenho essa obrigação. Afinal, alguém que está me ouvindo hoje tem que saber que existe gente como ZR. ZR, sim, Z de Zabumba e R de Rei. ZR. Alguém tem uma ZR em sua vida, uma pessoa ZR em sua vida. Alguém dirá, peraí, mas ZR é isso mesmo? Sim, trata-se de uma pessoa que foi minha amiga. Eu não quis dizer aqui o nome verdadeiro. Sabe, eu pensei até criar um nome para ela, mas sinceramente, eu não achei justo que o fizesse. Afinal, eu ofenderia as pessoas que pudessem ter um nome igual. Então eu encontrei uma solução. ZR. E como eu não deixo nada pela metade, até o fim da minha história, vocês entenderão o porquê de ZR. Me cobrem. Então fica esse detalhe, vou cobrar no finzinho, tá? Por que ZR? Lógico que há um motivo para isso. Aliás, todo o motivo que hoje me faz escrever contando tudo o que se passou. Vamos começar? Minha mãe Nilda foi a primeira a me alertar, sabe? A primeira. Berê, minha filha, você tem amizade com essa mulher, a ZR, mas não sei, alguma coisa me diz que ela é invejosa, eu já notei. E você sabe que eu sou muito sensível. E por exemplo, quando você está mostrando qualquer coisa para ela, no momento em que você se distrai, ela te olha assim por trás com os olhos ruins, sabe? Outro dia você estava de costas e eu senti ela mordendo os lábios atrás de você. E sei lá, mas eu tive a impressão de que ela fez isso com tanta raiva. Santa mãezinha, né? Santa mãezinha. Eu não falo apenas da minha mãe, não. Eu não falo só dela. Mas de todas as mães, se nós prestássemos mais atenção, né, nas nossas mães, se a gente parasse um pouquinho mais para ouvir nossa mãe, de repente a nossa vida poderia ser tão melhor, ou no mínimo evitaríamos coisas nada agradáveis em nossa existência. Sim, é verdade. Eu não escutei a minha mãe e passei a dar um valor imenso a ZR.
houve um momento que eu a chamava de minha melhor amiga. Sim, houve esse momento que eu chamava a ZR de minha melhor amiga. O mais incrível disso tudo é que a ZR não era aquela amiga que eu havia conhecido lá na minha infância, não era aquela que tinha passado a adolescência comigo, também não, nada disso. Eu conheci a ZR já estando adulta, casada com o Júnior, mãe de um casal de filhos e tendo em casa os meus xodós. Sim, a minha amada cachorra pastora alemão, de nome Pandora. Que cachorra, Paulinha, Pandora. E a minha gatinha preto e branco. Ou preta e branca, né? Preto e branco. Então, a minha gatinha Mia. A Pandora, a cachorra pastora, e a Mia, a minha gatinha. Incrível, porque todos se admiravam da amizade. Você sabe que a cachorra pastora é uma cachorra grande, fica grande, né? E a gatinha, a Mia, delicadinha, pequenininha, mas uma lambia a outra. Você acredita? A amizade entre as duas fêmeas, Pandora e Mia. A amizade era tão linda entre as duas, uma lambia a outra. Era uma paz só dentro da minha casa. Oh, meu Deus do céu! Pandora e Mia, meus xodós. Então a minha família já estava completa quando eu conheci ZR. Foi assim, numa viagem que eu tinha feito, me hospedei num hotel fazenda com a minha família. E nesse hotel, era um hotel bom, sabe? Tinha até aula de artesanato. E eu estava lá, e eu lembro que eu estava pintando uma xícara. E a ZR se aproximou para elogiar o meu trabalho. Nossa, que xícara linda! Meu Deus! Olha, fala baixinho aqui para você, mas da sala toda aqui é o trabalho mais bonito, é o seu. Nossa, que xícara maravilhosa! Era para eu ter me tocado, né? Era para eu ter me tocado, mas daquele momento para frente, o meu trabalho com a xícara emperrou. Eu comecei a borrar a pintura da xícara. E houve um momento que eu fui pedir uma ajuda à professora e a xícara se escorregou da minha mão, caiu no chão e se partiu em muitos pedaços. Puxa, era um sinal. Mas, incrível, a gente não se liga nessas coisas, né? Daí, o motivo de eu estar escrevendo hoje, sabe? E esse é um dos motivos fortes. E eu peço a você que ouça a minha história até o fim. Até o fim. Porque tudo que eu faço hoje é um grito de alerta. Talvez o que eu passei você não precisa passar. Se você começar a prestar atenção nos sinais ao seu redor e a ouvir pessoas que verdadeiramente te amam. Então, por favor, não saia daí. Fica. Eu posso te garantir que a minha história é muito interessante. Cuidado, viu? Muito cuidado com algumas ZR em sua vida. Bem, voltando à história. Quando a xícara quebrou, ZR estava por perto e fez o seguinte comentário: ai, meu Deus, que pena! Como eu estava dizendo para você, era o trabalho mais bonito entre todos aqui. Agora só restaram os cacos pelo chão. Sinto muito, Berê. Tudo bem, eu dei de ombros assim, mas eu desisti, nessa hora eu desisti de pintar. A minha xícara já estava quase terminada e aconteceu aquilo. Fiquei chateada. Quando eu saí da sala, a ZR me acompanhou e nós começamos a conversar. Eu vi que ZR era uma pessoa muito sofrida. Ela estava sozinha, hospedada naquele hotel. Era um hotel família, era um hotel de família, sabe? Um hotel fazenda para que as famílias se hospedassem.
e ela estava sozinha lá. Por quê? Era uma pergunta natural. Ela havia se separado do marido e, segundo ela, o marido era um sujeito rico e as duas filhas, uma com 16 e a outra com 19, preferiram ficar com o pai. E, de acordo com ela, devido à riqueza do pai. Nossa, quando ela me contou isso me tocou de uma maneira tão profunda, sabe? Bom, aqui vai mais um alerta para você que está ouvindo. Não sinta tanta piedade de pessoas que ficam sozinhas antes de conhecer a verdadeira história delas. Às vezes se confunde tudo, sabe? Nós achamos que aquela pessoa é vítima, mas aquela pessoa também pode ser a vilã. Cuidado. Não se apiede tanto de uma pessoa que você conheceu recentemente e que está tão sozinha. Calma. Antes de qualquer conclusão, calma. Voltando à história. Mas a verdade foi que eu fiquei com pena de ZR. E daquele momento para frente, eu a acolhi. Tipo, ela levantava tarde e podia perder o café da manhã. Eu corria até o apartamento dela para chamá-la. Na hora do jantar, do almoço, eu não suportava vê-la fazendo as refeições sozinha. Então eu a chamava para a nossa mesa. Eu confesso que isso tirava até um pouco da privacidade da minha família, mas eu considerava que valia o esforço. Bem, com essas e outras, ZR foi se apegando a mim. Quando eu fui me despedir dela, porque nós iríamos embora do hotel, foi aquela sessão de abraços, choradeira, trocamos os telefones. Pronto, foi a abertura que ela precisava e aí ela começou a frequentar a minha casa. Às vezes, ela chegava na minha casa aos sábados, ficava o domingo, só ia embora na segunda-feira cedo. O que facilitava para que isto ocorresse é que eu morava numa cidade muito gostosa do interior e ela morava na capital do nosso estado. Então, para vir à minha casa, a ZR, ela tinha que pegar pelo menos 2h30 de carro pela estrada. Mas a verdade é que sempre ela vinha. Mas a verdade é que sempre que ela vinha, alguma coisa dava errado na minha casa, sabe? Coisas do tipo um curto-circuito, uma panela esquecida no fogo, um dos meus filhos acabava se ferindo, coisas de criança. Meu marido Júnior, ele tinha uma oficina de lanternagem. É assim que se fala no nosso estado. Em outros estados se fala funilaria, não é a mesma coisa. Lanternagem, oficina de funilaria, é a mesma coisa. Então, quando a ZR estava em casa, não sei se era só coincidência, mas vinha sempre algum cliente lá do meu marido reclamar: poxa, ô Júnior, meu carro não está pronto ainda, Júnior. Ou, ô Júnior, não vou pagar o serviço não, viu? Quem vai pagar o serviço foi o fulano que bateu no meu carro. Umas coisas assim aconteciam sem pé e nem cabeça. Meu marido chegava a dizer: esse povo está achando que eu sou delegado. A coincidência era que a ZR estava em casa. Sempre ela vinha, havia assim algum tipo de contratempo, alguma confusão. Minha mãe, que morava na casa ao lado da minha, ela começou a observar isso e foi ela quem fez aquele grande alerta que eu já coloquei aqui no início da minha carta. Vocês prestaram atenção, né? Outro problema, e esse era pior, ela vinha em casa para desabafar. Chorava, ZR chorava contando sobre a sua vida, as suas dores, o seu sofrimento, o abandono do marido que ela tinha ajudado tanto a crescer, as filhas que foram tão ingratas e preferiram ficar com o pai. Ela chorava, e ela deixava, sabe, um clima bastante pesado. Lógico que eu ficava triste, e o meu marido ficava bravo comigo,
dizendo que eu estava deixando me levar demais pelo sofrimento alheio. Meu marido é daquele tipo de pensamento: cada qual com o seu problema, cada qual com o seu quadrado. E a minha mãe vinha sempre me avisar: filha, Berê, cuidado com essa mulher, Berenice. Eu sinto que ela não é boa, sabe? O jeito que ela te olha, essa mulher tem alguma coisa ruim dentro dela. Olha a minha santa ignorância. Sabe o que eu fazia nessa hora? Eu ria da minha mãe e achava que a minha mãe estava com ciúme da ZR, porque o fim de semana que ela vinha, eu não dava a mesma atenção para minha mãe. Então eu atribuía esse comentário da mamãe ao ciúme da minha velhinha. Você vê que ignorância minha? Mas as coisas começaram a se agravar. Aquela vizinha da minha casa, a dona Ruth, uma senhora evangélica, naquele domingo ela voltava da igreja com a sua Bíblia debaixo do braço. E ela viu a ZR conversando comigo no portão. Eu vi que ela ficou olhando bastante para nós. Ela até parou assim para me cumprimentar. Eu vi que ela começou a fazer uma onda ali, sabe? Quando a pessoa vem, cumprimenta, fica olhando. Não era o estilo da dona Ruth. A dona Ruth era sempre muito apressada. Nesse dia, além dela ter parado, ela, depois de já ter entrado na casa dela, passado um tempo, ela voltou. E voltou só para olhar nós duas que ainda conversávamos. Alguma coisa tinha de errado nisso. E só no outro dia é que eu fui entender o motivo, o porquê. ZR já tinha ido embora e a dona Ruth veio conversar comigo. Oi, Berenice. Tudo bem, dona Ruth? Tudo bem, olha, Berê, eu vou lhe dizer uma coisa que eu não sei como você vai encarar, mas eu preciso te falar, está dentro de mim. E desde ontem, quando eu voltava da igreja, quando eu vi aquela mulher conversando com você aqui fora, o Senhor, meu Deus, me revelou que eu lhe falasse para se afastar dela. É mesmo, dona Ruth? Sim. O Senhor pediu que eu te falasse isso, sabe? Para você se afastar dela. É que ela está fechada com o inimigo. Pera aí. Eu não entendi. Quando a dona Ruth falou assim, ela está fechada com o inimigo, eu perguntei, mas como assim, dona Ruth? Fechada com o inimigo? Que inimigo? Ai, Berê, eu vou ter que ser clara com você. Ela está fechada com o diabo. Quando ela falou assim, eu senti um arrepio correr todo o meu corpo. Fiquei pasmo, muda. Eu ainda não tinha falado, mas a dona Ruth foi quem voltou a falar. Berenice, pegue com Deus e se puder, corte relações com aquela mulher. Tá certo, filha? Eu agradeci a dona Ruth, mas assim que ela saiu, eu pensei, Senhor, meu Deus, o que eu faço? Eu gosto da ZR. A minha mãe me alerta sobre ela. Meu marido a considera muito pesada, muito carregada. Agora a dona Ruth, será que eles estão certos e eu é que estou errada? Ou eles estão apenas perseguindo uma mulher que já é tão sofrida? Eu quero entender. E eu concluí, bem, eu vou evitar. Eu vou evitar, então, a partir de agora, a ZR. Foi o que
eu entendi daquele diálogo que eu tentei manter com Deus. Pensei, evitá-la como? Quando ela ligar, dizendo que ela está vindo para minha casa, porque ela sempre ligava. Olha, tudo bem, Berê? Então, vou passar esse fim de semana aí com você, meu amor. Tô indo para aí, tá? Ela sempre avisava. Então, quando ela ligar, que ela está vindo para minha casa, eu vou inventar uma desculpa. Dizer que eu vou viajar. E vou ficar repetindo esse discurso até que ela se toque, sei lá, e quem sabe me esqueça. Mas aí ao mesmo tempo eu pensava, mas meu Deus do céu, coitada, coitada, coitada. Ela é tão sozinha. E para onde essa mulher vai se ela não vier aqui em casa? Ela não tem para onde ir. Ela é tão isolada. Mas veja que coisa. Depois do alerta da minha vizinha evangélica, a dona Ruth, e depois de eu ter concluído que eu inventaria uma desculpa se ela me telefonasse, eis que ela não me ligou mais. Gente, ela não me telefonou mais, a ZR não ligou mais. Parecia que dona Ruth estava fazendo uma oração e simplesmente a ZR se afastou. Ela nunca tinha ficado 2 meses seguidos sem aparecer desde que nós nos conhecemos no hotel. E dessa vez, já estava chegando a 3 meses sem que ela viesse à minha casa. E mais, também não havia ligado mais, também não havia telefonado mais. Cheguei até a pensar uma bobagem. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Eu também não queria ligar, devido a todos esses motivos citados. Eu também não queria telefonar para ela. Até que, naquela sexta-feira de noite, eu já estava deitada. Aqui vai um detalhe. Eu e o Júnior, meu marido, a gente foi um pouquinho mais cedo assim para a cama na sexta-feira, aproveitando que as crianças estavam na minha sogra, porque a gente queria viver uma noite gostosa. Vocês me entenderam, né? Então, eu e o Júnior, a gente foi assim um pouquinho mais cedo para a cama. Era sexta-feira. Já estava lá, deitada. Vocês estão me entendendo, né? Foi quando eu escutei aquela buzina de carro na frente da minha casa. Falei pro meu marido, até em tom de brincadeira: Júnior, vai lá, lanterninha. Vai que é mais um cliente seu. Meu marido, ele rindo, bem-humorado, até pelo momento que a gente estava tentando viver, ele se levantou para ver quem era. Aqui uma explicação. Lanterninha é assim como que a gente chama um funileiro no nosso estado. Lá foi ele. De repente, eu escutei o grito do Júnior lá de fora, assim, me avisando: Amor! Amor, levanta! É a ZR que acabou de chegar. Gente de Deus, já ia para 3 meses que ela não vinha. E ela que sempre ligava não tinha ligado. Era ela. E veio sem avisar. Achei estranho, muito estranho. Mas eu disfarcei e a recebi como sempre, com vivas, com bom humor. Ela entrou e me perguntou: e aí, gostou da surpresa? E eu respondi para ela: sim, gostei. E foi aí que eu levei um susto. E realmente um susto grande. Foi quando ela me falou: eu ia ligar avisando, mas uma voz dentro de mim dizia: não avise, não avise, vá de surpresa. Nessa hora, eu senti até um solavanco no meu coração. Sim, porque se ela tivesse ligado, eu teria desculpa pronta.
Ficava claro que ela teria mesmo que vir. Fui preparar alguma coisa para ela comer, conversamos, ela aproveitou para chorar um pouco comigo, já estava inclusive acostumada com isso. Mas nesse dia eu notei que a minha cachorra, a Pandora, e a Mia, a minha gatinha, ficaram inquietas demais. A Pandora, ela não parava de latir, ela ficava inquieta. A gatinha, a Mia, começou a justificar o nome e começou a miar e andava de um canto para outro. Eu percebi que Pandora e Mia ficaram inquietas e dizem que os animais são muito sensíveis. Quando eu vi os meus bichos queridos assim, eu lembrei da vizinha evangélica, da Dona Ruth, e pensei comigo: Deus, será que essa mulher tem parte mesmo com o capeta, com o diabo? Mas não é possível, ela está chorando aqui na minha frente, eu pensava. Bem, a conversa entre mim e ela se concluiu e fomos dormir. O amorzinho que eu tinha programado com o Júnior, meu marido, já não aconteceu mais, não deu certo. Quando eu entrei no quarto, ele já estava roncando. Pela primeira vez, eu me sentia bastante incomodada com a presença da ZR na minha casa. Amanheceu o sábado, ok. O dia de sábado passou sem atropelos. Aí veio o domingo. E foi naquele domingo que tudo aconteceu. Umas 10 horas da manhã, bateu no meu portão o Zezé. Quem é o Zezé? O Zezé é um vendedor de chinelos customizados. Quando eu vi que era o Zezé, fiquei feliz, porque eu havia feito aquela encomenda para ele. Eu sempre amei chinelos modelo Havaiana, e o Zezé havia me mostrado, através do seu mostruário, um chinelo lindo. Ele era todo desenhado assim em azul e branco. Flores, né? Desenhando o chinelo em azul e branco. E esse modelo era customizado pela mulher dele com glitter, e ela colocava assim 3 olhos gregos. Iam 3 olhos gregos, um no centro e os outros 2 em cada alça. Ficou lindo o chinelo, maravilhoso. Eu achei a coisa mais linda. E eu queria um daqueles. Não era baratinho não, custava mais de R$100. Mas ele dizia: ah, dona Berê, mas é tudo original, sabe? Trabalhado à mão pela minha mulher. A senhora vai amar. Eu encomendei. E meu pé é maior do que o padrão de mulher. O meu número é 38. Então, ele fez o meu trabalho sob encomenda. Veio um trabalho talhado, especialmente para mim. Não era a primeira vez que eu comprava chinelos com o Zezé. Eu já era freguesona, conforme ele mesmo me chamava. A senhora é minha freguesona, dona Berê. Mas aquele chinelo, meu Deus do céu, ficou lindo demais. Quando ele me entregou assim naquele saquinho, o saquinho era transparente, eu já vi a beleza do chinelo. Lindo, Zezé, ficou demais. E quando eu o calcei para provar, para experimentar, nossa, parece que ele destacou meus pés, sabe? Eu tinha feito os pés, eu tinha colocado um esmalte num tom que eu gosto e que combinou com aquele azul e branco do chinelo, os olhos gregos. Eu sabia
o quanto meu marido valorizava os meus pés. Eu estava me enfeitando exatamente para ele, daquele jeito. Eu me achei linda com aqueles chinelos calçados. E me lembro que o chinelo tinha ficado sob medida assim, nos meus pés, né? Veio no número certinho. E o custo do chinelo era de R$136. Então eu peguei 150, de tão feliz que eu estava, dei para o Zezé e falei: Zezé, você pode ficar com o troco, dá o troco para sua mulher, para sua esposa, e fala para ela que eu amei. Amei o chinelo. Mas quando o ZR, ela viu o chinelo nos meus pés, ai. A princípio, ela ficou séria. A princípio, ela ficou calada. Eu não sei, parece que ela ficou olhando para os olhos gregos, ou o olho grego do chinelo. E depois, a ZR começou a dizer: nossa, que coisa mais linda! Ah, eu quero esse chinelo para mim. Eu quero esse chinelo para mim. Você vai pedir outro para o Zezé, mas esse aqui é meu. Quando ela começou a falar assim, as fichas começaram a cair. E a cair todas de uma vez. Eu notei, eu percebi nessa hora o quanto ela era invejosa. Porque ela não disse: poxa, eu gostei desse modelo, eu vou encomendar um chinelo assim para mim. Não. Ela disse: eu quero esse chinelo para mim. Eu falei para ela como resposta: mas esse aqui, ele nem serve para você. Ele foi feito sob medida para mim. Eu calço 38, meu pé é grande. Você não, você tem um pezinho delicado. Eu sabia, porque eu já tinha comprado uma sandália para ela de presente e sabia que ela calçava 35, 36. Mas ela falou: não, mesmo se ficar grande, não tem problema nenhum. Eu quero esse chinelo para mim. Nessa hora, a minha mãe, que estava em casa, minha mãe estava lá, ela também tinha encomendado um chinelo pelo Zezé. A mamãe olhou para mim e piscou para mim, tipo, né? Tá vendo? Isso que eu falo para você, ela é invejosa. Eu, perdida, chateada, eu não sabia o que fazer. Eu falei para ela: Zé, então experimenta o chinelo. Mas quando ela calçou o chinelo ficou mais de 2 dedos sobrando no calcanhar. E chinelo maior do que o pé fica horroroso, fica feio, né? A gente até brinca, o defunto era maior, né? Eu fiz essa brincadeira. Não, tá parecendo que o defunto era maior. Não ficou legal, não. E falei para ela: vamos fazer o seguinte, Zé. Eu vou encomendar um para o Zezé e da próxima vez que você vier, você pega. Não. Eu quero esse chinelo aqui. Eu quero agora. E nem sei se haverá uma próxima vez, viu, que eu venha. Eu quero esse. Quando ela falou assim: eu nem sei se haverá uma próxima vez que eu venha, achei estranho. Quer dizer, tudo muito estranho. Porque o chinelo, ele havia ficado lindo, mas para mim. Para ela não. Era muito maior que o pé dela. A minha mãe não aguentou. A minha mãe, que é de ficar quieta, ela falava para mim. Mas dessa vez, a minha mãe, ela não suportou e ela falou meio gritando já com a ZR: você não tá vendo que o chinelo ficou grande para você? Ficou feio. Esse chinelo é da minha filha. Ela encomenda outro para você, uai. Eu vi que a ZR, ao ouvir a minha mãe falando assim, ficou chateada. Ela fechou a cara e eu, para não deixar as coisas piores, eu falei: não, tudo bem, resolvido. A ZR vai levar esse chinelo, tá? Eu vou encomendar outro pelo Zezé. Até o Zezé, ele entrou na conversa a meu favor, dizendo para a ZR
que ele se comprometia a fazer o outro no número 36 em tempo recorde para trazer para ela. Mas já era domingo e o chinelo só ficaria pronto, na terça-feira. Não teve jeito. Eu deixei com o ZR o meu chinelo e fiquei tão na bronca que eu nem fiz nova encomenda com o Zezé, sabe? Eu pedi para o Zezé passar outro dia em casa, que eu falaria com ele. Ele também se tocou, ele viu o clima ruim e foi embora. A minha mãe também, chateada, a minha mãe foi embora e disse que nem viria almoçar em casa naquele domingo. Se desculpou dizendo: já fiz almoço, filha, eu vou comer por lá mesmo. ZR, indiferente a tudo, pegou o chinelo e foi guardá-lo em sua mala. Eu fui cuidar do almoço. Mas eu não estava legal, eu não estava legal. Um nó veio assim para minha garganta, ficou na minha garganta. Eu não conseguia mais encarar a ZR da forma que eu olhava para ela. A história do chinelo, que parecia uma história boba, ficou muito difícil de ser engolida, ficou atravessada, gerou um clima todo ruim na minha casa. Eu não sei nem como eu consegui terminar o almoço. Almoçamos. Teve até ainda um doce de leite com queijo de sobremesa. Depois do almoço, Júnior, meu marido, saiu com os nossos filhos. Eles foram na casa da minha sogra. E eu fiquei sozinha com a ZR em casa. Aproveitei que eu estava sozinha em casa com ela. Eu não tinha engolido a história do chinelo, mas não tinha mesmo. E aí eu falei para ela: ô ZR, você vai ter que me compreender. Por favor, devolva o meu chinelo. Eu encomendei, eu estava louca por ele. É que eu vou viajar e eu quero levá-lo comigo, sabe? Ele ficou pronto e ficou lindo para os meus pés. Para os seus pés não ficou mesmo, ZR. Ficou muito grande. Faz assim, eu depois encomendo outra para você, encomendo do seu tamanho. Mas esse chinelo é meu. Por favor, vai pegá-lo e me devolva. Ela me olhou e disse: nossa, Berê, tudo isso por causa de um chinelinho? Eu fiquei calada com a cara fechada. Ela entrou no quarto. Eu ouvi quando ela abriu o zíper da mala. Daí a pouquinho ela voltou com os chinelos e jogou os chinelos assim perto de mim. Ela não me entregou, ela jogou os chinelos assim perto de mim e foi falando: faça bom proveito. Eu agora vou acabar de arrumar minhas coisas e vou me embora. Foi o que ela disse. E eu, quando eu ouvi isso dela, ela falou com ódio, sabe? Ela falou com bastante ódio. Eu senti que havia ódio nas palavras dela. Eu continuei calada, tipo: pode ir. Pensei comigo, né? Pode ir e vá com Deus e não volte mais, né? Eu pensei, não falei, mas pensei. Ela entrou no quarto para apanhar as coisas dela. E eu aproveitei para entrar assim no banheiro e lavar o meu rosto na pia, porque eu tinha começado a chorar. Eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que as lágrimas me vieram. Eu estava tão nervoso, estava chorando de nervoso mesmo. E eu não queria que ela me visse chorando. Então eu entrei no banheiro para lavar o rosto. E foi aí que aquela coisa terrível aconteceu. De repente, e não mais do que de repente, eu comecei a escutar os latidos de Pandora, minha cachorra. E a reação da Mia, a minha gatinha. Ela miou, ela fez algum outro som característico. De dentro do banheiro eu entendi que estava acontecendo
uma briga entre Pandora e Mia. Isso nunca havia acontecido. Eu já disse para vocês que dava gosto de ver a amizade dos meus dois bichos. A Pandora lambia a Mia lambia a Pandora, uma amizade de se admirar. Elas já estavam juntas há 9 anos, habituadíssimas uma com a outra. Quando eu saí do banheiro para ver a minha cadela, a Pandora, eu me desesperei. Ela abocanhou assim a cabeça da minha gatinha Mia e ela balançava a cabeça da gatinha na boca. Eu não tinha o que fazer. Quando eu olhei, eu vi o chinelo. O chinelo, os tais do chinelo. Eu apanhei então aquele chinelo. Era a única forma que eu tinha de tentar conter aquela briga. E eu fui com o chinelo e eu bati na cachorra. Quando eu bati na Pandora, ela tentou abocanhar minha mão também. E eu não podia deixar ela continuar com a gatinha, porque ela voltou para a cabeça da gatinha, chacoalhando a gatinha para todos os lados. Então eu joguei o chinelo. Eu tomei assim uma certa distância para que o chinelo ganhasse um impulso e eu joguei o chinelo na Pandora. Joguei forte. Só que eu fiquei sem o chinelo e no desespero eu ainda me agachei tentando abrir a boca da minha cachorra, mas sem êxito. Comecei a gritar tanto que a dona Ruth, a minha vizinha evangélica, ela veio correndo para minha casa. Só que a dona Ruth, que já tinha me alertado sobre a ZR, ela veio com a Bíblia. E quando a senhora dona Ruth entrou na minha casa com a Bíblia, foi que a Pandora parou. Mas a minha gatinha Mia já estava caída. Eu, no desespero, peguei a Mia no meu colo e eu gritava para dona Ruth me ajudar. O filho dela estava em casa por ser um domingo e ele me conduziu, filho de dona Ruth, me conduziu até o veterinário com a gatinha Mia. Mas quando nós chegamos no veterinário, já era tarde demais. A Mia estava morta. Voltei para casa, muito triste, muito abatida. A Mia era minha paixão, a Pandora também era. 9 anos elas conviveram juntas, desde pequenininha as duas. Eu sei, é óbvio que eu sei que o gato é adversário do cachorro, o cachorro é adversário do gato, mas tudo depende da criação. E tanto Mia quanto Pandora vieram pequenininhas para minha casa, eu as criei juntas. 9 anos de uma amizade entre as duas. Por que aquela briga? E com um saldo tão triste. A Mia morta. Quando eu cheguei e entrei na minha casa, a minha mãe estava lá, juntamente com a dona Ruth. E a ZR já tinha ido embora. Dali para frente foi grande a minha dor. Depois sepultamos a gatinha. E a Pandora, totalmente inocente, coitadinha, veio me lamber. Eu não podia, obviamente, que punir a minha cachorra, porque eu comecei a entender que os animais são sensíveis, sabe? E o que era para ter pegado alguém da minha casa, acabou pegando a Pandora. Ela ter matado a Mia, a gata, foi uma manifestação ruim, mas não dela. Vocês estão entendendo de quem, né? A conversa entre a dona Ruth e a minha mãe era exatamente sobre a ZR. Só a Berê não via. Essa mulher era extremamente maldosa. E dizia a senhora dona Ruth: eu fui avisada pelo senhor. Essa mulher estava fechada com o inimigo.
A outra coisa impressionante é que aquele pé de chinelo que eu havia jogado na Pandora sumiu. Eu só fiquei com um pé do chinelo. O pé que eu havia jogado na cachorra sumiu. Eu até perguntei para a senhora Dona Ruth, para minha mãe, se elas tinham visto, se a ZR havia pegado alguma coisa. Elas disseram que não, que ela pegou a mala e nem se despediu delas e foi embora. Mas o chinelo desapareceu. Eu só fiquei com um pé. E creiam vocês, aquela foi a última vez que eu vi ZR. Ela desapareceu. 3 anos depois, como que por encanto, o pé daquele chinelo que eu havia jogado contra a Pandora apareceu no portão da minha casa. Eu fiquei até com medo de pegá-lo. Chamei a minha vizinha Dona Ruth evangélica, chamei a minha mãe para que elas me orientassem que medida eu deveria tomar. A senhora Dona Ruth, depois de ter apanhado a sua Bíblia e ter feito algumas orações, falou: não, pode pegar o chinelo. Não há nada. Esse chinelo apenas está sendo devolvido hoje para a senhora. O outro pé do chinelo eu havia guardado, mas eu pensei comigo, não. Jamais irei calçá-los. Jamais. E uma pessoa, aí já não foi mais a Dona Ruth, mas uma senhora espírita, orientou-me que eu jogasse aquele par de chinelos na água corrente. Foi o que eu fiz. A contar daquele dia, mais uma semana, eu fui procurada por Esther. Esther era uma das filhas da ZR, que eu não conhecia, mas ela me procurou, dizendo que a sua mãe havia falecido vítima de depressão. E antes de morrer, conversando com esta filha, passou para ela o meu telefone, o meu nome, e a orientou que ela pedisse em nome dela perdão, orientada pela minha mãe, pela Dona Ruth, por essa senhora espírita. Eu já estava preparada para oferecer esse perdão. E foi o que eu fiz. Conclusão: o chinelo só foi reaparecer no meu portão depois da morte de ZR. Aonde foi parar esse chinelo? É uma pergunta que eu deixo no ar. Na verdade, ficaram muitas questões para serem respondidas. E eu fui atrás de algumas respostas. Por exemplo, aquela informação que me havia passado a senhora Ruth, de que ela tinha fechado com o inimigo, era real. Através da filha dela, Esther, com quem acabei fazendo uma certa amizade, sim, ela, no desespero de recuperar o marido que a havia deixado, ela procurou uma pessoa que fazia trabalhos pesados envolvendo o diabo e fez um acordo com o diabo. Isso me foi contado pela filha. Assim que ela tivesse o marido de volta, ela faria um pagamento ou algo que se assemelhe a isso. Não houve um desfecho com relação a isso, porque o marido não voltou e ela acabou morrendo antes disto acontecer. Dando essa resposta, eu praticamente endosso, dando razão a tudo o que a Dona Ruth me havia dito. A senhora espírita confirmou que a minha cachorra Pandora acabou sendo possuída pelo espírito demoníaco naquele dia, porque o espírito estava lá presente e faria algum tipo de estrago. A bênção que eu recebi é que, ao invés de se apossar de mim, ele acabou se apossando da minha cachorra. Sei que, mesmo assim, haverá perguntas que vocês me farão nos comentários a partir de agora. Queria agradecer demais a atenção de todos e deixo aqui o meu sincero abraço para vocês.
deixei para o finalzinho a explicação do porquê de ZR. ZR era zóio ruim. Era assim que a minha mãe a chamava. Só isso. Agradeço a todos.